A gente está com a nossa convidada já, plugadinha, preparada para entrar aqui no Linha de Frente. O presidente do Conselho Federal de Medicina, o José Irangalo, disse que a autonomia da mulher não pode superar o dever de proteger a vida. Em uma sessão convocada no Senado para debater a assistolia fetal, José Iran falou sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia médicos de realizarem o procedimento para interromper gestações acima da 22ª semana de gestação, como decorrência de estupro, que é a discussão que a gente está tendo aqui. A medida foi suspensa em maio deste ano. Segundo José, e aqui eu abro aspas, até que ponto a prática da assistolia fetal em gestação acima da 22ª semana traz benefícios e não causa malefício? Essa é a pergunta. Só causa malefício. Nesse campo, o direito à autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós de proteger a vida de qualquer um, mesmo um ser humano formado com 22 semanas. E aqui eu fecho aspas. Ainda de acordo com José, há uma narrativa distorcida que diz que o Conselho é contra o aborto legal. Para ele, a resolução trata de definições éticas e técnicas. Para a gente começar falando sobre as questões técnicas a respeito desse procedimento da assistolia fetal, a gente recebe aqui no Linha de Frente a ginecologista e obstetra, a doutora Roberta Graber, que vai nos esclarecer mais sobre as características de um feto de 22 semanas e o que é exatamente essa assistolia fetal. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde. Que legal ver um programa só com mulheres. E mais uma entrando, que é a senhora. Bem-vinda. Pois é. Esse é um assunto muito feminino, né? E é um assunto de uma especialidade que se chama ginecologia e obstetrícia, mais precisamente, né, da medicina fetal. Então, assim, a gente... O que acontece, né? Quando a mulher engravida, ela vai lá, vai ter a fecundação, aí a gente vai ter mórula, depois a gente vai ser um embriãozinho, aí a gente chega a um fetinho, né? E esse fetinho vai crescendo. E o que é essa coisa que estão falando tanto de viabilidade fetal? Viabilidade fetal é um conceito, né, que ele vai mudando, então você vai ver várias pessoas, dependendo até do serviço que você está. Então, você está, às vezes, num hospital... um hospital com menos recurso, é óbvio que esse neném ele pode até ter uma viabilidade fetal, por exemplo, né? A clássica são 28 semanas. Isso está muito relacionado com a maturidade do neném pulmonar. Estava lá quando foi feita essa teoria, né? Então, o neném viável é aquele que conseguiria, com ajuda, né, sobreviver fora do útero, né? Então, tem algumas coisas, como a fenda, o olhinho já está aberto, a fendinha já está aberta, esse pulmão já está minimamente preparado para receber oxigênio, e isso vai variando. Então, com 22 semanas, né, e tem a questão do peso também, né? Então, a gente, acima de 500 gramas, né, a gente acaba considerando aquele embriãozinho já um feto, e aí tem outras complicações. Ótimo. Esse nenenzinho, quando ele chega lá com 22 semanas, a grande maioria das vezes, ele não é viável, né? Agora, quando a gente vê o nenenzinho que nasceu ali com 22 semanas, né, e ninguém gosta de ver, e ninguém quer ver uma criatura qualquer, que seja ela, morrendo, né, dando gasping, não é uma sensação boa para ninguém. E a gente faz o quê? Toda vez que a gente tem esse tipo de sinal, a gente chama o pediatra, mesmo que a gente esteja muito longe, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma lei que é muito legal, onde na sala de parto a gente tem sempre um pediatra, né? Com níveis diferentes de especialização, mas geralmente é um neonatologista, e ele que vai dar os primeiros socorros para o neném que nasce vivo, mesmo que ele não seja... eu vou colocar entre aspas aqui, gente, porque acho que estão falando muito de viabilidade, e ele nasceu vivo, tá respirando, tem fendinha de olho, a gente vai investir nesse neném, mesmo sabendo das consequências. No mundo ideal, o que acontece, né? Então, às vezes, a gente tem uma mãezinha que está lá e está com 23, 24, 25 semanas, chega com trabalho de parto prematuro, uma bolsa rota,
primeira coisa que a gente vai tentar fazer é deixar esse neném o máximo de tempo lá dentro. Se não tem como deixar esse neném lá dentro, o que a gente faz? Num serviço muito bom, a gente vai conversar com os pediatras de plantão, vamos garantir uma vaga no UTI e vamos preparar essa mulher para o parto. Tá? Então, tem um monte de medidas que a gente faz hoje em dia para esse neném prematuro, né? Que são feitas antes do parto. Então, por exemplo, né? A gente sulfata a mãe para proteger o cérebro do neném. A gente tem que preparar o berço, a gente pega todos os exames que a gente tem dessa criança, assim, tudo que a gente tem desse neném, para ver se a gente tem alguma coisa que a gente precise mudar. E aí a gente vai para a hora do parto. Né? Esse parto geralmente é um parto operatório, tá? Quando é um parto que é extremamente necessário. E assim, eu tenho na minha vida, né, acho que a neném mais novinha que eu consegui levar nascer, e ela está bem hoje em dia, inclusive ela se chama Renata, ela tinha na época 25 semanas. Né? Então, assim, 22 semanas é muito pequenininho. Muito pequenininho, geralmente esses nenéns não vão para frente, menos de 30% deles vão para frente quer dizer o quê? Vão viver, né? E nesses 30%, a gente vai ter uma chance muito grande de algum tipo de consequência desse nascimento tão prematuro. Né? A gente pode ter sequelas, desde as sequelas neuronais, que são as que a gente mais se preocupa, até as sequelas pulmonares graves, sequelas na infância, depois de aprendizado. Então, assim, o ser humano não foi feito para nascer com 22 semanas e não é tranquilo nascer com 22 semanas, não é tranquilo nascer nem com 28, Doutora nem com Roberta, 29. Há mecanismos para saber se tem alguma chance de viabilidade antes do nascimento? Ou a orientação, a medicina diz que de qualquer forma é preciso promover essa assistolia de qualquer forma, na dúvida? E eu quero te ouvir, já emenda a resposta, o que é efetivamente essa assistolia fetal? Na verdade, a assistolia, quando a gente vai interromper uma gestação precocemente, né, seja ela desejada ou não, porque a gente tem casos de malformações fetais graves, né, que a gente precisa fazer esse procedimento, que é um procedimento muito triste. Mas, na verdade, a assistolia fetal, ela é parte do procedimento, porque a gente vai induzir, né, esse parto depois. Então, o que é a assistolia fetal? A assistolia fetal é fazer o coraçãozinho do neném parar de bater. Na hora que a gente faz esse procedimento, e olha, eu vou dizer para vocês, eu já estive, infelizmente, em algumas salas em que foi necessário fazer a assistolia, e não é feliz para ninguém, a gente faz isso com muito respeito. O feto não sofre nenhum tipo de dor, nada disso, porque a gente usa um pouquinho de anestesia e depois a gente faz esse coraçãozinho parar. Tudo isso para poder facilitar a indução do trabalho de parto, né? E para que a gente também tenha um maior conforto para toda a equipe. Conforto não é bem a palavra, mas assim, é muito duro você ficar, por exemplo, monitorando o batimento fetal de uma criatura que não vai viver. Isso é uma tortura para aquela mãe que às vezes está ali, às vezes é uma mãe que queria muito aquele neném, viu, gente? Então, a gente tem alguns casos de malformações gravíssimas, né, que vão ter o risco materno muito elevado, e essa mãe queria muito, mas é impossível. Né? A gente tem algumas questões bem graves na obstetrícia. E aí isso é a assistolia. Então, a assistolia, na verdade, é um primeiro passo para a gente induzir esse trabalho de parto. E aí esse fetinho vai nascer via vaginal. Porque lembra que eu falei lá atrás? Se é um fetinho que a gente vai lutar muito por ele, a gente vai fazer uma cesárea. A gente dificilmente vai deixar ele nascer pela vagina, porque a gente não pode traumatizar esse feto muito pequenininho, né? Duro ouvir isso, né, Ana? Ana e depois a Mônica também querem fazer perguntas, doutora Roberta. Doutora Roberta, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Está sendo muito importante escutar informações técnicas diante de tudo que a gente tem escutado nos últimos dias. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido.
tentamos de todas as formas evitar a assistolia. Existe alguma alternativa? Por exemplo, a grande discussão é, vamos preservar este feto? A gente consegue fazer um parto de uma cesárea de um feto de 22 semanas para que ele consiga sobreviver? Por exemplo, não seria bem um aborto, mas seria uma retirada da criança, do feto, do útero. E aí essa mãe consegue se libertar dessa gravidez, que é a intenção, que é o objetivo com a realização do aborto, e de alguma forma preservar essa criança se ela for viável? Olha, é muito difícil porque a gente está falando de crianças, a gente não está falando de mulheres adultas grávidas, isso é muito importante, gente. Então, quando a gente está falando de crianças grávidas, né, não sei se vocês sabem, mas as crianças grávidas, elas têm uma chance muito aumentada de todas as comorbidades durante a gravidez. Então, elas têm uma chance aumentada de ter uma eclâmpsia, elas têm uma chance aumentada de ter diabetes gestacional, e a bacia de uma criança não está preparada nem para uma gestação, tá? E nem para um parto. Então, dito isso, e a cesárea, apesar da gente banalizar a cesárea aqui no Brasil, né? O parto cesariano, o parto por via abdominal, é também uma violência e uma cirurgia muito grande. Então, seria assim... não tem muito sentido você fazer isso se aquela gestação, né, se aquele feto, a gente quer interromper aquela gestação e a gente não vai se preocupar com o feto no sentido de que ele tem muito, muito, muito pouca chance. E vou dizer mais, se você não faz a cistolia, você vai tornar esse processo muito mais comprido. Então, esse é um jeito também de abreviar o tempo que leva para a gente induzir esse trabalho de parto. Então, não, né? Com 22 semanas, não, né? Meu gato. Mônica. Roberta, muito obrigada por estar aqui conosco, fazendo esses esclarecimentos técnicos fundamentais para que a discussão saia da ideologia política e entre onde ela tem que ir. A minha pergunta você já um pouco respondeu. Era exatamente quais são as alterações que uma gravidez faz com o corpo de uma menina de 10, de 11, de 12 anos, que, de forma a mostrar que realmente é uma violência com ela, não só moral. Isso vai destruir o corpo dessa menina, porque ela não está preparada, ela não está ainda nem na idade de ser mãe. Como é que é essa criança vítima de estupro que se descobre grávida? E quanto tempo demora para ela perceber? Muitas vezes demora. Muitas vezes essas crianças, elas não têm nem noção do abuso, né? Porque elas, não sei se vocês sabem, 70%, eu acho que é um pouquinho mais, 60% dos abusos são feitos por algum familiar ou alguém muito próximo da família. E, geralmente, essas crianças, elas não têm apoio, porque, às vezes, nem na escola elas vão. E elas, às vezes, acham aquilo normal. Então, é muito comum, assim, eu trabalhei alguns anos no Hospital das Clínicas, é comum você, às vezes, infelizmente, pegar uma criança que chega com queixas do tipo, tô com muita cólica, né? Tô com dor de barriga, tem alguma coisa mexendo na minha barriga. E aí já é uma gestação... avançada. Então, essa é uma coisa muito importante. E isso também, quando a gente fala, eu acho que é uma oportunidade grande da gente pegar esse tema e falar no nosso cuidado de pré-natal. Por que a incidência no Brasil de gestação de crianças vem aumentando? Né? Isso é muito grave, gente. Então, assim, não, Mônica, a criança, o corpo da criança não foi feito. Então, assim, a gente considera, inclusive, um corpo feito, perfeito para gestação a partir dos 19 anos, tá? Não é nem 18. É um pouquinho tarde, né? Mas essa, na versão médica, quando a gente vai ver as complicações da gravidez, isso que eu falei de eclâmpsia, de diabetes, até os 19 anos a gente acaba tendo um pouquinho mais de chance, né? Então, dos 19 aos 28 seria o ideal para a gente engravidar. Esclarecedora a entrevista. Estávamos todas aqui nos entreolhando enquanto a ouvíamos. Doutora, falamos com a doutora Roberta Graber, ginecologista e obstetra. Muito obrigada por enriquecer com ciência esse debate, viu? Bem-vinda sempre. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, meninas. Eu adorei. Tchau, tchau.